a Cristo. Aleluia, Jesus. Esse não é bom dia, mas eu esqueci a letra dele. Eu lembro do refrão dele também só. Começou a cantar até e falei, nossa, faz tempo que eu esqueci, velho. Eu vou pegar de novo e cantar ele. Mas é muito bonito assim. Peça. Glória a Deus. Aleluia. Que foi aqui. Glória a Deus. É a primeira vez que eu fiz. Glória, glória, glória. Você tava ali? Eu esqueci isso. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja da paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Mais um dia de vitória, né? Vamos pedir a Deus que venha manifestar em nosso meio, né? Fazer sinais de prodígio, é o que nós precisamos. Fazer milagre, né? Confirmar a palavra dele, né? Nós entrar na dimensão espiritual. As irmãs com a gente na dimensão espiritual agora. Porque pararam, né? Devia ter ido mais um pouco. O poder de Deus começou a descer aqui, ainda agora, né? É bom isso aí. Que a gente vê que Deus está visitando a igreja, né, pastor? Vamos pedir que venha mais. Se vier, os irmãos não podem ficar com medo, né? Tem que dar lugar, né? Que aí é a forma que Deus trabalha, né? Às Então, vezes a gente fica meio com medo de se soltar, né? não pode ter medo, não. Tem que dar razão. Meu maior prazer é receber o Espírito. Glória a Eu vou Deus. pra casa exatamente pra isso, que eu quero sentir. É isso mesmo, tem como. Aqui, ó. Coisa melhor que isso. Então nós vamos, porque os grandes homens de Deus, nós estávamos falando de intimidade, homem que tinha intimidade. Paulo, para ter essa intimidade, foi arrebatado ao terceiro céu. E lá ele viu coisas que ele não relatou o que ele viu, ele disse que ficou só para ele, né? Então, Eliseu tiveram uma grande intimidade com Deus para fazer aquilo que eles faziam. Se não tivesse intimidade com Deus, não fazia. Porque eles falavam mesmo e acontecia. E o pastor falou a coisa certa hoje. Por isso eu entendi hoje. Tem pessoa que diz que tem, mas não prova que tem. É verdade. Porque você falar que tem que provar que tem. E como é que você prova? Mostrando como mostrou Eliseu, como mostrou Elias, como mostrou o próprio Jesus fez aqueles milagres, como mostrou o próprio Pedro que andou por cima da água. Como mostrou todos que mostraram. Então não adianta você falar e não ter condições de provar. Eu não falo uma coisa que eu não Os sou. famosos dons enterrados. Eu não sou louco. Então a gente tem que desenterrar isso aí, porque tá difícil. Que nem eu estava no velório um dia desse e eu pensando na beira do caixão, Senhor, eu estou fazendo o que aqui com o teu céu? O Senhor disse que estão 4 mortos e tudo, e o Senhor morreu hoje. Morreu ontem, aí, ó. Mas eu não posso pedir para eles levantar aqui se o senhor não falar primeiro comigo. Porque não vou passar vexame, mas pessoal, porque todos os milagres Deus vai falar com o profeta primeiro. Faz isso que vai dar certo. Mas se você fazer a pessoa contra, você vai passar vergonha. Irmão, reúne todo mundo aqui que Deus vai estar o homem agora. Mas se Deus não falou, você vai passar vergonha, né? Então tem que esperar Deus falar e você ter toda certeza. Porque aí é um negócio sério. Né? Responsabilidade também. É um negócio sério. Entendeu? Aí, e você vê que Elias e Eliseu, o próprio Jesus, quando está na terra, ele ia chegar lá e fazer em segundo. Né? Só meu cego, que estava cego, ele, tu quer ver? Tua fé, veja. Em questão de segundos e rápido. Então é isso que a gente vai pedir a Deus. Porque se não tiver isso, não tem graça. É isso que a gente tem que correr atrás. Com isso aí, a gente vê tudo acontecer de verdade, não de mentira, porque eu conheço muita igreja que é só de mentira. É verdade. Eu conheço igreja aí grande, famosa, que meu vizinho estava passando no rádio. Fulano de tal tá andando, eita, fulano de tal tá andando. E eu fiquei tão feliz, digo, agora acredito que tem milagre mesmo. Cheguei em casa, vou estar deitado na cama, os obreiros pegam lá 4 de um lado, 2 de um lado e do outro, sabe, empurrando o cadeira da igreja. Glória a Deus, irmão tá andando não, estão carregando ele.
É diferente, né? Porque quando Deus cura, Ele cura. Quando se Deus curar um aí, não precisa de Deus ajudar ele a andar nele, mandar sozinho, para provar que Deus curou. Agora fica um monte de ovelha carregando um cara nas costas, dizendo que Deus curou para botar o nome da igreja, para levantar o nome da igreja, o ego da igreja. E no fim, foi pior. Isso é mentira, né? Muita gente ligando lá e mandando tirar do raio essa mensagem de mentira. Que o cara estava lá deitado do mesmo jeito, né? Tem muito, no raio do que tem muita propaganda falsa, televisão e tudo falso, só para enganar o povo, né? As igrejas pagam 200, 300 reais o cara entrar de cadeira de roda dentro da igreja e lá ele se fazer que está de cadeira e quando os irmãos dizem, na hora que eu vou fazer a oração forte, você levanta a mão, você... Aí eles conversam lá, combina tudo. Quando chega a hora, o cara diz, opa irmão, senti um grande poder aqui, eu nunca senti uma coisa dessa. Então Deus está te curando agora, meu irmão, levanta dessa cadeira. Aí o cara levanta, mas o cara não tinha nada. Né? Tudo combinado. Aí como é que Deus opera? Deus pode operar de verdade, mas se o cara não acredita e faz uma manipulação dessa, Deus fica triste porque o cara não acreditou que ele pode fazer e ele faz de verdade, ele faz. Nós tínhamos um mesmo por nome de Silvio na igreja nossa aqui, que ele andava de cadeira de roda, Deus levantou ele da cadeira de roda. E ninguém, um chororô lascado, de verdade, porque não precisava ninguém fazer nada. Deus, na hora do culto, ele levantou. Nem. E pronto, ele era. E ficou na igreja muito tempo. Precisou de. Deus já faz isso para ninguém receber glória. É coisa linda, coisa maravilhosa que aconteceu. Teve uma irmã na igreja que andava se arrastando na igreja. Deus curou ela de coluna na hora do louvor. A irmã está louvando. A irmã nunca tinha falado em língua na vida dela. Nunca. A irmã começou a falar em língua sem nunca ter falado em língua. Ele levantou e a irmã abraçou ela e andou um pouco dentro da igreja abraçado. Pronto, curou a coluna da mulher. A mulher correu para lá, correu para cá. Disse, pastor, pelo amor de Deus, eu fui curado. Eu disse, graças a Deus. E a mulher saía da casa dela tarde. Eu morava fundo daqui no cabeleireiro aí, no Bruno. E ela vinha se arrastando para chegar na igreja. E nesse dia Deus curou ela. Uma coisa linda. Então, precisou de nós estar mortos, precisou de nada. Deus curou através do louvor. Louvando. Por isso que tem que louvar os hinos. Estava louvando um hino da Rapolinha antigo. Rapaz, caiu por dentro da igreja com isso. Ninguém segurou e foi aquele poder. E começou a igreja inteira falando em língua. Começou o poder. Foi um poder tão grande que ninguém segurava. Então, é necessário esse poder. Né? Então, Deus faz maravilha. Então, eu já vi Deus fazer maravilha, né? E tem a maior maravilha que Deus fez foi curar um rapaz do câncer mesmo. Da cura desse rapaz, que eu fui orar por ele, Deus curou ele e veio todos os vizinhos que moravam, veio tudo congregar lá na igreja. Por isso que eu digo que se começar a Deus fazer sinais, as pessoas vêm porque viu o sinal. Lá os vizinhos todos vieram para a igreja, todos vieram em peso para a igreja. Depois, até tinha uma macumbeira que tomou um banho naquela flor, aquele negócio que eles fazem uma água aprodecida, sei que ela encheu a cara dela, ficou inchada, foi atrás de mim lá, pastor, eu já vi tanto falar que Deus cura nessa igreja, eu quero ser curado também. Tem que ser você acreditado, você vai ser. Aí fizemos uma capela, a mulher foi curada, com a capela limpa. Então, Deus fez maravilha. Então, que Ele continue se manifestando em nosso meio, para que nós vejamos a glória dele. Né? Então é muito bom, é muito maravilhoso. Então, quando acontecem essas coisas, ninguém consegue explicar e nem consegue segurar. É verdade. Né? É muito bom, é muito poderoso. Né? Eu estava já várias vezes que aconteceu isso. Na igreja, tamanho dessa daqui, lá no Rua Pedro Nogueira da Paz, com 201. Nem foi muito poder que caiu naquela igreja. O menino foi na igreja onde que Deus operou mais na Padadoveira, foi ali nessa igreja. Muito poder caiu lá. E tinha um programa no rádio, todos sábados, fazia um programa no rádio. O povo era curado só de ouvir o programa no rádio. Nós pregava lá no rádio, falava assim, os irmãos falavam, pastor, você não pede dinheiro na igreja, eu não sou ladrão, tá pedindo dinheiro, eu não vou vender a palavra de Deus, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Aí tinha um cara tão nervoso, tinha um cara que ficou tão nervoso, que eu falava todo dia isso. Aí eu não sou ladrão desses caras que chegam aqui e ficam roubando todo mundo, pedindo dinheiro a todo mundo. Não precisa de dinheiro. Esse programa já está pago.
Quem pagava para mim era uma japonesa lá do Japão, pagava para mim direto de lá. Pagava para mim. Eu falei, se eu for cobrar aqui e pedir dinheiro, a pessoa que está pagando para mim vai dizer que eu estou mentindo, e eu estou mesmo mentindo, porque alguém já paga esse programa para mim, mas que eu vou querer mais dinheiro? Se Deus já preparou uma pessoa para pagar. Isso é um milagre. É um milagre, foi um milagre grande. Eu fico todo meu serviço. Por isso que eu digo a você que quando Deus está no negócio, não precisa você tem que esperar Deus agir. O cara, ela pagava para mim esse programa. E a irmã dela ainda ia trabalhar de secretária na igreja para botar o louvor, ela ia ainda. E ela estava lá no Japão, mandava dinheiro todo mês para pagar. A rádio chegava lá? Não chegava lá não, mas ela investia aqui na igreja para nós. E é uma coisa tão forte, tão poderoso. Foi tão poderoso um dia que Deus curou uma pessoa no ar. E uma pessoa veio lá, eu abri um espaço de 15 minutos para a pessoa vir dar um testemunho na rádio lá. E nesse testemunho que a pessoa deu, a pessoa se converteu um monte de gente, foi um menino para morrer por isso muito grande. Tem gente na igreja até hoje, com essa programação que ela fez. Foi muito poder, muita força, mas todo dia, até que o cara, sabe o que aconteceu? Porque eu saí da rádio, porque o cara foi lá e convenceu o cara da rádio, deu não sei quantos mil para me tirar da rádio. Aí o cara da rádio era fraco, estava doido por dinheiro, vendeu, se vendeu. Aí veio falar comigo, aí eu falei, rapaz, você é um bandido junto com esse bandido também, eu não quero nem pisar pelos pés nessa rádio sua, mas isso aí para mim, o que você está fazendo é uma coisa, vamos ver o que é que vai dar no final, você e ele. Aí eu veio falar para mim, eu não tenho nada para falar para você não, se você está doido por dinheiro, o cara pagou 3 vezes mais do que a mulher pagava, então, aí ficou lá, comprou o meu horário, fez uma coisa danada, aí ele tinha uma igreja na Rua da Feira, lá em Eldorado. Tinha uma igreja na Rua da Feira, esse cara. Ele é falso profeta, mentiroso, ficava cobrando dinheiro do povo e pedindo dinheiro do povo. Aí fez isso, não deu 15 dias, quando foi 15 dias, pegaram ele dentro da igreja dele com a secretária, e dentro do banheiro, chamaram a polícia e fecharam a igreja, está fechada a igreja até hoje, perdeu tudo. Perdeu tudo. E se deu mal e perdeu tudo. E a gente, não adianta, mexer com quem está na verdade, é só quebrar a cabeça. Aí eu vou montar uma rádio, mas eu vou montar uma rádio aérea agora. Dá para nós montar uma rádio pelo computador, vamos montar uma rádio que dá para chegar. Essa dá para chegar no mundo inteiro. A gente vai fazer isso aí. Logo a gente vai estar montando uma rádio. Eu já estou com todo o preparamento. A gente vai fazer uma rádio e vamos anunciar a Porta das Ovelhas por aí, por o mundo inteiro. Vamos fazer que não gasta quase nada para fazer uma rádio. O computador já tem as mesas de som, já tem tudo. Só comprar um microfone daquele profissional, já era. Vai ser bom. Vamos fazer e espalhar o número para todo mundo, que é um nome de internet, né? www. Vamos fazer e Deus vai operar. Então, é isso que nós vemos. Sinais de Deus em nossas vidas através do poder de Deus. Então, nós estamos vendo isso que nós precisamos, né? Até agora eu contei só as bênçãos que ele fez, porque isso é uma forma de mostrar que ele trabalhou em nosso meio, que ele vai continuar trabalhando. Aleluia. Ele tem muita coisa para fazer, né? Verdade. Marcos, vamos ler aqui uma passagem do livro de Marcos, só para nós entender. Eu quero falar sobre a carne, que Jesus também está falando aqui. Capítulo Marcos 14 e 38. É a bênção de Deus. 14 e 38. Que Deus venha abençoar os ouvintes da palavra de Deus. Deus venha abençoar nossas vidas. Venha fazer acontecer coisa extraordinária no nosso meio. No nome de Jesus Cristo. Está aqui, 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Está vendo? O próprio Jesus está aconselhando aqui os discípulos vigiar e orar para que não entre em tentação, porque a carne é fraca. Jesus quer dizer que os carnais não podem agradar a ele. Ele disse também que os discípulos estavam na carne, porque por 3 vezes que ele foi orar, que ele voltou e encontrou todas as vezes eles dormindo. A terceira vez, agora pode dormir à vontade, porque agora o Filho de Deus vai ser entregue aos pecadores. Pode se assentar, né? Então, nós estamos vendo esse relato, que é muito maravilhoso. E nós temos muitas palavras que confirmam isso, através
de Jesus. Jesus foi orar por 3 vezes e pedindo: Pai, se possível, passa esse cálice de mim. O Senhor pode tudo, o Senhor pode fazer todas as coisas. Jesus falando com Deus. E Deus não falou nada. Então ele entendeu que tinha que morrer na cruz por mim e por você. Porque Jesus era o Filho de Deus. Mas qual era a intenção de Deus? Deus queria aumentar a família. Então ele só tinha um filho. Mas através do seu filho ele granjeou famílias. O próprio Jesus apontou, quando ele estava pregando para os doutores naquele dia, estava no meio daquele povo ali, e a mãe procurava ele com seus irmãos, e ele apontou para aquele povo e falou: minha mãe e meu pai são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, ele confirmou que Deus não aceitou a oração do seu servo e nem o pedido dele de Jesus, porque através dele, ele ia aumentar a família como aumentou. Quantas pessoas que aceitou Jesus? Nós sabemos que o mundo é muito grande, tem muitas igrejas, tem muitas coisas, mas eu sei que alguns deles aceitaram de verdade, porque aqui o que está contando é os que são verdadeiros, não é os que aceitaram somente. Não é só os que falam no nome do Senhor, como a gente acabou de relatar ainda agora, mas é os que adoram em verdade e espírito. Esses sim são os filhos de Deus por doação através de Jesus Cristo. Né? Então, Jesus teve que morrer naquela cruz por mim e por você, porque era um projeto de Deus, porque está escrito que Deus enviou o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Não foi? Ele não falou isso? Então o próprio Deus está falando: eu te enviei para esse propósito, eu te enviei para morrer na cruz, não foi para fugir dela agora, não foi para deixar para amanhã, não. Então ele entendeu, mas Jesus falou: mas Pai, seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus era que Jesus morresse na cruz. Então nós vemos que hoje as coisas não são assim, porque tem muito filho, tem muito pai, muita mãe que não tem um discernimento como Deus tem. Tem mãe que não tem coragem de fazer a entrega do filho, não, fica bajulando o filho está errado, ele quer dar presente, quer comprar com presente, quer bajular o filho de alguma forma. E com Deus não tem bajulação não. Com Deus é sim, sim, não, não. Nós vemos que Deus não mudou o plano do seu filho porque ele teve pena de Jesus ou porque ele queria agradar a Jesus, não. Ele concluiu aquilo que era para fazer porque ele viu o futuro. O futuro é melhor. Deus viu o futuro que foi e que é tão maravilhoso, que aumentou a família e que repreendeu Satanás e que venceu Satanás na cruz do Calvário. Porque tinha que vencer Satanás na cruz do Calvário. Porque Satanás estava sem entender o que aconteceu. Mas quando Jesus fala que está tudo consumado, quando ele fala que está tudo consumado, Satanás teve um susto maior do mundo. Porque ele disse: você está consumado o quê? O que é que está acontecendo? Porque até então, antes de Jesus morrer na cruz, Satanás estava sem saber o que estava acontecendo. Ele estava pensando que era vitória para ele. Mas quando ele viu Jesus falar que está tudo consumado, o Satanás se assustou. Ele disse: então, ele disse: o que é que está acontecendo? Mas foi a revelação de Jesus que agora tinha recebido todo o poder no céu e na terra. E Satanás não sabia disso. Não sabia que a morte de Jesus ia gerar mais poder para o mundo espiritual, não ia gerar mais família para Deus. E isso que aconteceu. Então Satanás perdeu nessa daí e nós ganhamos juntos com Jesus. Então valeu a pena. Então por isso que ele diz assim: vigiai e orai para que não entenda, porque ele diz: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Ou seja, o Espírito que Deus colocou em nós, o assopro de vida que Ele colocou em nós está pronto. Mas a nossa carne muitas das vezes atrapalha o trabalho espiritual que vem da parte de Deus. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Ao que é que o próprio Deus fala sobre no livro de Zacarias. Zacarias 2:13. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque Ele levantou-se do seu santa morada. Está vendo?
Ele diz assim, cala toda a carne diante de mim. Cala todas as carnalidades, cala toda a carne. Porque o Senhor, Ele levanta contra os carnais. Ele levanta contra a carne, que não quer obedecer a palavra do Senhor. A carne é inimizade contra Deus. Nós vamos lá no Romanos 8, 6 e 5, nós vamos encontrar a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, não pode, o homem carnal não pode, a carne não agrada a Deus. Por isso o Senhor está dizendo que vai levantar do seu santa morada contra toda carnalidade, contra os carnais que estão brincando com a palavra de Deus e que não estão honrando o Senhor. Aqui ele está falando isso sobre a reviravolta que vai acontecer em Israel, em Jerusalém. E vai se levantar de uma forma muito poderosa em Jerusalém, a matar todos os carnais e destruir todos os que são da carne, que não deram ouvido à palavra do Senhor, né? Por isso, né? O seu discípulo mostrava o templo quando passaram junto com Jesus no templo e começaram a se admirar da beleza do templo, das pedras preciosas, de tudo que era precioso. E Jesus falou, não está vendo tudo isso? Aqui não quero pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, sabe o que é a obra da carne? A obra da carne só vê essas coisas. A obra da carne se interessa por as coisas carnais. A obra da carne se interessa por a beleza daqui. Mas o nosso espírito, a nossa alma se interessa para o reino de Deus, porque veio de lá. Foi o Senhor que deu ela para nós. E o Senhor luta, quer que nós lutemos de noite para nós não perder a alma para o diabo. Porque o diabo também está investindo para levar nós para o lateiro. Deus investe para nós ir para o céu. E o diabo também investe para você morar com Satanás. Porque Satanás, ele coloca as suas artimanhas. Ele coloca um monte de coisa, um monte de empecilho para nós perder a direção e nós partir para o lado carnal e perder a força diante do Senhor. Mas, se nós for fiel, se nós lutar, nós não vamos perder, não. Nós vamos ganhar no nome do nosso Senhor, Salvador Jesus. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que lutar com todas as nossas forças para entrar na missão espiritual, para que nós tenhamos força de enfrentar toda dificuldade, enfrentar todo o mal. Nós começamos e entendemos que nossa fé é pequena. Nós não temos uma intimidade suficiente e nós não conseguimos bênçãos maiores, porque a carnalidade é maior. Mas se nós abater a nossa carne, como diz, crucificar a carne, queimar a nossa carne, né? Queimar a carne é fazer ela não ter efeito sobre você, não fazer, não deixar ela te dominar, mas você dominar a carne através do Espírito Santo de Deus. A carne que é luxo, a carne é soberba, a carne é orgulhosa, a carne é tudo isso, mas a simplicidade, a longanimidade, o amor de Deus é diferente. E é isso que Ele quer nos ensinar, que nós temos que realmente estar firme para nós ter força de lutar pelas coisas do alto, porque as coisas terrenas são da carne, mas as coisas do alto são do Espírito. Então Ele quer que nós busquemos do alto, porque é do alto que Ele vem buscar a sua igreja, é do alto que Ele vem buscar o seu povo. Aí é muito bom essa palavra, né? No livro de Romanos 2 e 21 fala assim: tu, pois, que ensina a outro e não te ensina a ti mesmo, tu que prega que não se deve furtar e furta. Então, isso aqui é obra da carne. As pessoas pregam que não deve mentir, que não deve enganar, que não deve roubar, e ele rouba e mente, porque ele é carnal. Os carnais fazem isso. Então, quando a gente está no Espírito, acontece isso aqui: tu, pois, que ensina a outro e não te ensina a ti mesmo, ou que prega que não deve furtar e tu mesmo furta. Ou seja, quando o homem está espiritualmente, ele prega para ele primeiro, e depois que vai servir para os outros. Porque se você prega a palavra de Deus e não está de acordo, a sua vida de acordo com a palavra, é como se estivesse nesse versículo aqui:
ensina para os outros, mas ele mesmo não aprende. Está cheio de pregador assim, está cheio de pessoas assim. E por que as pessoas não conseguem enxergar isso? Vê na cara, mas não consegue interpretar. Então tem que interpretar e enxergar essas coisas para que não dê errado. Aí no 22, tu que despreza o que não deve adulterar e adultera. Tu que abomina os ídolos e comete sacrilégio com ele. Então, ao mesmo tempo que ele está falando mal dos ídolos, ele está lá oferecendo vela, está lá fazendo despacho para ele, está lá. Então tem muita gente que uma hora ele é uma coisa, de outra hora ele é outra. De acordo com a situação, ele muda de situação. É igual camaleão. Crente camaleão. Um dia ele está marrom, outro dia ele está verde, outro dia... Você vai mudando de cor de acordo com a situação. E está cheio de pessoas assim. Mas quem conhece a palavra de Deus não é enganado, porque sabe que isso é manipulação. Sabe que isso é um fraude. Sabe que o fraude não é só aqui, mas a maior fraudulência que a gente vê no dia de hoje é da palavra de Deus. Fraudar a palavra de Deus. Querer que ela vá para uma situação a qual não é para aí. A palavra está dizendo uma coisa e a pessoa quer montar outra coisa em cima daquilo que está mostrando, né? Então não adianta. Então está aqui. Ele está dizendo nessa noite que nós não devemos ser carnais, mas temos que ser espirituais. Espirituais para nós poder ter direito de morar no céu. Porque no céu é lugar espiritual. Aí nós chegamos no Romanos 8, para nós estar terminando. No Romanos 8 começa do 5. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então naquela hora que Jesus foi orar no monte, ele levou seus discípulos, estava orando ali por 3 vezes, orando, e Jesus voltou e encontra eles dormindo, primeira, segunda e a terceira vez. A mesma coisa, deu pegar vocês que são zombeiros aqui, e levar para o monte, chega lá, eu vou orar e vocês vão dormir. É uma decepção. Então, decepção que Jesus passou aqui, esperando que os discípulos pudessem apoiar ele nessa hora, última hora dele, o último minuto dele. Ali já estava a hora de Judas chegar e dar o beijo dele para ser entregue aos homens. Era a hora dos discípulos estar ali do lado dele, mas o discípulo estava subcarregado, estava na carne, estava tão carnal que não conseguia ficar de pé. Todos dormiram e Jesus ficou sozinho ali, chorou amargamente, sentiu já a morte, sentiu angustiado e disse que a alma doente já sentia na morte. E quando ele volta, ele diz: agora pode dormir à vontade agora, porque agora eu vou ser entregue aos pecadores e vocês podem fazer o que vocês quiserem agora. Foi isso. E aconteceu que foi a hora que o pastor até pregou isso, né? Então Pedro sumiu, todo mundo desapareceu ali e cumpriu a palavra de Deus. Então, Jesus é muito poderoso e muito maravilhoso. Depois que ele ressuscitou no terceiro dia, aí ele começa a reunir a igreja, que a igreja está toda fora da posição, a igreja está afastada, a igreja está desviada, e o Senhor começa agora, quando ele começa a usar João 14, que começa a falar para os discípulos: não se turbem os corações, na casa do meu pai há muitas moradas para vocês. Ele começa a ensinar, começa a instruir de novo, começa a encorajar de novo. E Pedro, que estava preocupado com o que aconteceu, mas ele naquela pescaria, Jesus aparece para ele, manda ele sair, fala para ele, e ali ele diz: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, te amo, 3 vezes. Ele: então apacenta minhas ovelhas. Então ali foi, na verdade, quando Pedro viu a grande misericórdia de Jesus e o grande amor dele pela igreja e por eles mesmos, né? Então ali caiu um poder muito grande, caiu um reconciliamento muito profundo, e ali
Pedro se converteu de verdade daquele dia em diante. Pedro começou a fazer a verdadeira obra de Deus. Começou a fazer realmente o que tem que ser feito. Porque Jesus estava subindo e deixando eles para cuidar da obra do Senhor. Deixando eles cientes. Porque quando eles viram Jesus ressuscitado, aumentou a fé deles também. Porque via só falar que é o terceiro dia também, eles viram pessoalmente. Viram face a face. Foi. A pessoa, se nós tivéssemos visto isso, nós tivéssemos contemplado isso, que glória não seria, que maravilha seria. Então eles tiveram esse privilégio. Então isso aí caiu sobre eles uma força muito poderosa, que eles se apoderaram disso. E depois, com um pouco de desceu o Espírito Santo de Deus, que batizou eles todos, encheram de força e de poder. Porque quando ele falar que eu ia deixar a igreja órfã, não deixar a igreja sem amparo, ele falou, é necessário que eu vá, para que eu mande o Espírito Santo de Deus. Então ele foi e mandou eles ficar todos reunidos, esperando o Espírito Santo de Deus, até que veio e desceu. E aqueles que receberam a força e fizeram o que era para ser feito, encorajamento e poder, né? Por aí você vê qual é o Espírito Santo verdadeiro. Porque aquele Espírito Santo que Pedro recebeu, e que eles receberam, esse era o verdadeiro. Por que eu vou dizer isso para os irmãos? Os irmãos entenderam o que eu estou falando. Porque tem gente que está cheio do Espírito de Deus, mas é medroso. Não é Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus não é espírito de medo. Ele até fala, eu não dei espírito de medo, mas eu dei espírito de coragem. Ele fala na palavra dele. Tá lá. Então tem gente que diz que está cheio do Espírito de Deus, por tudo fica se tremendo de medo, não tem coragem de falar a palavra de Deus, não tem coragem de ir numa bocada, não tem coragem de ir numa cadeia, não tem coragem de ir em lugar nenhum, e diz que está cheio do Espírito. É mentira. Isso é fácil. É Espírito do medo. É o Espírito do medo, não de Deus. Quem tem o Espírito de Deus tem coragem. Porque aí quando Pedro recebeu o Espírito Santo de Deus, receberam o que aconteceu? Nunca mais Pedro se acovardou. Foi morto e crucificado de cabeça para baixo. Não teve mais medo de fugir. Enfrentou os reis, enfrentou tudo. Então, pense isso, todos nós que aqui estamos, pense nisso. Reflita nisso hoje. E pergunte a você mesmo se o Espírito Santo de Deus está habitando em você é o verdadeiro ou não. Porque tem o falso, tem a operação do inimigo, que é parecida. Que tem gente que acha que está com o Espírito de Deus, está com o Espírito do engano. Está sendo enganado. A maioria está sendo enganada. E diz que está cheio de Deus. Que Deus é esse? Que a pessoa tem medo de tudo? Se acovarda? Quem tem o Espírito de Deus não tem medo de morrer. Não tem medo de morrer. Com o Espírito de Deus, quando você vê o perigo, aí que você se alegra, porque você sabe que você morrer, você vai para o céu. Quem tem o Espírito de Deus sabe que morrendo está passando dessa vida para o outro lado. Aí tem um parênteses, né, Jesus? Né, pastor? Aí tem um parênteses aí. É. Porque Jesus teve medo na hora da... Não. Aí, se possível... Não, você... Claro. Não, a gente tem medo, mas não Não é um um medo que vai deixar você acovardado. Que Jesus não ficou acovardado, ele terminou. O medo não paralisou ele. O medo não paralisou. Ele teve medo e não ficou paralisado. Foi um medo Ele prevaleceu. que não foi maior do que a sua fé. Chegou nas mãos de Deus. O medo nosso não pode ser maior do que a nossa fé. Pode ter uma reação, mas quando você vê que você tem que enfrentar aquilo, você fala... Todavia seja feita. O cara queria tirar... O cara... Porque ele teve medo. Nessa igreja... Tô temendo, mas mesmo assim tô confiando em ti. Ó, Às vezes isso acontece assim, pastor. Acontece. lá na igreja, Sempre. onde eu falei para os irmãos, que eu estava testemunhando no começo, que Deus curou a irmã de coluna, curou de câncer, curou tudo. Na calçada dessa igreja, na calçada do lugar que sobe. Quando eu subi, o cara queria atirar em mim. Eu digo, para atirar agora, em nome de Jesus. Porque eu quero saber se eu sou de Deus ou não. A única forma de eu saber se eu sou de Deus é se você vai atirar em mim, você vai conseguir atirar em mim. Atire. Aí minha mulher falou, não, cara, não, sai de perto de mim, porque se ela atirar em mim, vai pegar só em mim. Ele saiu de baixinho lá, subiu na rua de cima, levou 16 tiros. Ele levou 16 tiros, o cara que queria atirar em mim. Aí assim, né? Aí, que eu digo, Senhor, eu não vou baixar minha cabeça pro demônio, não.
Eu sou teu servo. Se ele quiser atirar, o problema dele. Mas eu não vou baixar a cabeça pro demônio, não. Se eu estivesse em outro lugar, eu até ficaria quieto. Mas eu estou na escada da tua casa. Jamais eu vou baixar a cabeça pro demônio. Aí fui subir, levou 16 tiros. Eu fui na casa dele, aceitaram Jesus, até a mãe dele veio para a igreja, veio todo mundo. Então, Deus fez a obra. Então é isso que Deus faz. Não pode ter medo, mas tem que ter coragem. O medo pode até ter, mas que ele não seja dominador nosso. Mas confiar em Deus, que Deus vai reforçar a nossa fé, a nossa vitória. Tem vezes que eu estou pregando assim, eu fico pensando, se entrar um cara armado aqui e querer me matar, eu já fico esperando. Se vier, eu não vou ter medo não. Pode vir, eu não tenho medo não. Poxa, jamais. Eu estava lá na igreja lá certo lá e o cara chegou com a arma lá e quer atirar em mim. Para atirar. Aí o menino, o bombeiro que eu tinha lá, falou, deu vontade de eu pegar na arma dele e tomar. Não, é para fazer isso. E o que aconteceu? Ele veio, atirou, disse, porque eu já matei 21, eu digo, então eu quero 22. Aí eu, não sei o que, eu digo, rapaz, tu tem que aceitar Jesus, tu está dentro da igreja e ainda fica desafiando o poder de Deus. Então vergonha na cara, aceita Jesus, que tu tá com tua coragem é porque tá com essa arma na mão. Só por isso você está com a coragem. Aí começou a chorar nos meus pés lá, jogou a arma para lá, começou a chorar, queria me dar. Eu falei, eu quero isso. Eu não quero isso para quê? Aí disse, então eu quero aceitar Jesus. Aceitou lá, então aceita. Aceitou, Jesus subiu lá, nunca mais apareceu. Nunca mais vi esse cara até hoje. Mais de ano, ó. Tem mais de um ano que aconteceu. Era o Fabiano que estava lá ainda na frente lá. O Fabiano disse, tem vontade de ver a arma dele e tomar. Eu disse, você é doido? Aí ele matava eu e matava você. Então tem que confiar em Deus. Então nós temos que confiar mesmo. Amor a Deus. Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelos teus poderes, pela tua graça. Nos encoraja, Senhor, a ser valente, a ser forte. Pai, o Senhor ali pediu para o Deus poderoso passar o cálice do Senhor, mas o Senhor não permitiu. Nós também pedimos que passe de nós aquilo que nós não suporta, Senhor. Mas se o Senhor vê que nós vamos suportar, que seja concluído na nossa vida, Pai. Não deixa nós perder a direção, não deixa nós perder a fé, deixa nós perder a confiança no Senhor. Mas nos enche nessa noite de fé, de poder e de confiança, Pai. E derrama sobre essa igreja o poder e a graça, Pai. Derrama sobre esse bairro cura. Derrama sobre esse bairro milagre, maravilha, Pai. Abençoa o vizinho da esquerda, da direita. Abençoa a retaguarda, abençoa. Faz milagre nesse bairro, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e todos digam amém. E a paz de Deus seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Eu vi um testemunho ali na internet muito forte, assim, 2 bandidos, porque ele queria matar o pastor, porque um dos usuários dele, que ele dava para ele se converteu na igreja, ele disse, vamos lá, matar esse pastor, ver se ele é. Aí foi lá, né, 2. Com 2 armas, cada um armado. E foi envergonhado, se converteu também. Conhece, irmã? Conhece, irmã? Sabe quem é essa irmã? A irmã do salão que a gente viu no lugar daquela vez, lembra? Aqui na rua? Aquela irmã que atendeu a gente? Ah, sim. É a irmã Eu vou lá pegar minha filha, tá bom? Você sabe que Deus aqui não tem? Tá fora. Todo mudando. Jogador Madureira. Ô! Se vocês quiserem, vocês podem ir, não tem problema não. Eu vou porque nós não temos como. Vai lá e... Se a gente não pode tirar aqui com a nossa força, eu vou orar com eles lá. vai lá. E aí eu vou falar. Eu vou fazer uns convites também.